Olá, amigos, tudo bem? Estamos aí, estamos de volta, né? Chegando a trabalhar com vocês na clínica. Eu achei super bacana o convite e é uma satisfação estar voltando e poder correlacionar muita coisa que a gente viu lá no começo, lá no início da anatomia, lá no início do curso, né? Algumas coisas que vocês vão ver aí com a gente no oitavo e no nono período. Então, realmente é uma grande satisfação estar de novo com vocês aí. Eu espero que o que eu tenho de conhecimento na prática clínica eu possa realmente ajudar vocês a se formarem em bons profissionais e encarar realmente esse mercado de trabalho de uma profissão tão bela. A gente já falava isso lá no início, né? Uma profissão bela, acreditem, vale a pena. Vocês terão sucesso, é só fazer a coisa certa que realmente não terão problemas. E vamos encarar esse período aí que a gente está passando, né? Um período bem complicado mesmo, mas que com fé aí isso logo vai passar e a gente aqui da Univale vai fazendo a nossa parte. Vocês não se sintam desamparados, a gente vai estar sempre ajudando vocês, né? Tudo que a gente pode fazer por vocês aí para sedimentar bem o conhecimento. Eu falei com a equipe em trazer aí um material legal para vocês. Eu acho que precisa realmente que haja um conhecimento desse assunto. Talvez nem todos, ou talvez poucos, vão conseguir já de imediato partir para um sistema digital, né, para um fluxo digital, mas obviamente vocês deverão estar bem familiarizados com isso já na formatura, já saindo da universidade, porque tem virado cada vez mais o dia a dia mesmo do profissional. Então, eu me propus a fazer duas aulas para vocês. A primeira aula de segunda-feira a gente vai falar sobre o fluxo digital dentro da clínica odontológica, o que realmente acontece dentro da clínica, né, que é uma da minha principal experiência mesmo, que eu faço os meus casos dentro da própria clínica, no dia a dia mesmo, resolvendo os casos, normalmente os casos no próprio dia, né? O paciente vai embora com o trabalho pronto. E numa segunda etapa, uma segunda aula, que vai ser para terça-feira, a gente vai discutir isso na terça, a gente vai falar sobre o fluxo digital clínica versus laboratório, ou seja, então a gente vai usar também trabalhar com o laboratório, o que o laboratório faz, se você escaneia e manda para o laboratório, se o laboratório vem escanear, como funciona isso, como é esse dia a dia. E dentro da minha experiência de 10 anos, assim, é legal, né, vocês saberem que eu trabalho com o CAD/CAM há mais de 10 anos, né, em 20 de setembro do ano passado eu completei 10 anos, e para mim é uma grande satisfação mesmo, porque realmente mudou, grande parte da minha vida profissional mudou quando eu entrei, quando eu acreditei nesse sistema. Mas então vamos lá, rapidamente, né, o que, que é o CAD e o que, que é o CAM, né? O CAD é o desenho assistido por um computador, né? Desenho assistido, e o CAM seria então a manufatura, ou seja, a fresagem. Então você vai ter, na verdade, a gente tem o desenho, né? A gente vai ter o desenho da peça. Esse desenho, ele na verdade o programa, ele vai fazer um sistema dentro de três eixos, X, Y e Z, né? E a partir disso, essa máquina aqui, que na verdade pode ser uma máquina pequena, como pode ser uma máquina grande, ela vai pegar um bloco que pode ser qualquer coisa. Se eu falar em CAD/CAM, não estou falando só de odontologia, de laboratório, eu estou falando de uma forma geral. Hoje a indústria, na verdade a indústria usa o CAD/CAM há muito mais tempo do que a própria odontologia. Então, na verdade, você vai ter ali um motor, né, com uma fresa, e ela vai pegar um bloco sem nenhuma forma e vai fresar, vai desgastar. E todo e qualquer movimento que existe, vamos colocar aqui, ó, todo e qualquer movimento dessa broca, né, aqui, ó, vamos colocar esse vídeo aqui bem legal, ó, todo e qualquer eixo que está indo e voltando para cima e para baixo, indo e voltando para cima e para baixo, ele está sendo referenciado por esses três números aqui, ó, X, Y e Z. Então a máquina realmente, né, o desenho que a gente está vendo aqui, ele é um programa matemático, né? E ele vai então fazer com que esses motores vão e voltam a partir desse desenho definido por um software qualquer. Pode ser um software, então, de AutoCAD, que vocês já conhecem, né, por exemplo, né, para fabricar peça, ou pode ser um software, então, voltado para a odontologia. Tá?
Então, rapidamente, já desde 1950 já era estudado, então, esse sistema de CAD/CAM. O Patrick é considerado o pai do CAD/CAM, mas então não é uma coisa tão corriqueira, tão atual, né, o uso do CAD/CAM. Né, 83 inicia aí as versões, a França e a Alemanha lançam o AutoCAD, que é um dos programas muito conhecidos, né, no nosso meio há muito tempo, né, já desde a época que na minha graduação, lá em 91, 92, já se falava desse programa, então é um programa bem conhecido. Claro que para outras coisas, para arquitetura, para engenharia, enfim, não para odontologia. Mas é esses dois caras aqui, esse aqui é um engenheiro, o Brandestein, lamentavelmente ele faleceu, e o Werner Mormann, ele é alemão, né? Mas ele dava aula em Zurique, na Suíça. Então a Siemens bancou um trabalho, né? E eles acabaram então lançando esse aparelho aqui, né? Em nível universitário, em nível de pesquisa, né? Bancado pela Siemens, claro, imagina o valor, né? Então eles captava a imagem nessa câmera e aparecia ali a imagem do dente, né? E acabaram então dando o nome de CEREC ou CEREC. Né? A gente fala CEREC no Brasil, mas no exterior a gente fala CEREC. Pode ser reconstrução de cerâmica, na tradução literal, né? Ou então restauração econômica ao lado da cadeira, né? Ou restauração estética, ou com estética cerâmica, enfim. A ideia é que seja realmente tão feito diretamente ao lado da cadeira. Essa é a ideia do CEREC. Depois, claro, a Sirona, então, aliás, a Siemens, ela acaba vendendo, ela faz o CEREC 1 e o CEREC 2. Aqui em 98 a Siemens vende a parte odontológica, ela abre mercado aberto, né? Abre ações, e aí então surge a Sirona, né? E a Sirona, então, Sirona é o nome de uma deusa, mas na verdade é uma cadeira odontológica da década de 30 que foi muito bem aceita, enfim, então em homenagem lança a Sirona. E a Sirona, então, com o mercado aberto, mais dinheiro, então acaba lançando o CEREC 3, aí estoura mesmo, né? Porque na verdade o CEREC 1 e 2 você escaneava, fazia um desenho muito truculento, né? E o bloquinho era meio fresado aqui, só com uma maquininha mesmo, né? Aqui o CEREC 1, uma maquininha, então ele é meio que a silhueta da cerâmica, da restauração, era feito que você tem que cimentar e ainda ajustar com broca. O 2 também, já tinha 2 motorzinhos, mas o 3 então separa a unidade de escaneamento e separa a unidade de fresagem. E depois vem aí o CEREC MCXL, né, o InLab, surge, a gente vai ver daqui a pouco, surgem os equipamentos de melhor desempenho, né. Então, assim, uma das propagandas aí do CEREC, por exemplo, é a restauração em um dia. Isso realmente tem que ser uma coisa bem legal para se falar. Você vai usar isso como marketing no seu consultório, é legal o paciente entrar dessa forma, em 1 hora e meia sair dessa forma aqui, então é possível mesmo. Então foi realmente um grande apelo, né, da odontologia chairside, né. Lembrando que tem não só o CEREC, tem o Itero, tem o scanner da Straumann, né, o TreeShape, esses dois últimos, tanto a Straumann quanto o Kers, é uma coisa que a gente tem que avisar vocês, alunos, eles precisam de um pagamento de uma chave anual. Então, assim, são bons, mas eu tenho receio disso, porque realmente é um custo significativo. Eu acho que o TreeShape, se eu não me engano, é R$ 12.000 por mês, por ano, que você paga de chave para o programa ficar trabalhando. Então, senão bloqueia, né? Então, só tomar um pouquinho de cuidado para sempre quando for fechar o negócio com o vendedor no futuro, ver se realmente esse teu software, esse teu programa, esse teu aparelho, ele requer uma chave, né, para você pagar anualmente, ou se você, por exemplo, quer só pagar quando você realmente for atualizar o software, que é o caso, por exemplo, da Sirona, né? Então a Sirona você só paga quando você quer atualizar o teu software, né? Então eu tenho meu software desatualizado 3 anos, mas eu faço os meus trabalhos muito bem tranquilo, sem ter que ficar pagando atualização e chave a cada ano. Você tem que pensar também no teu custo envolvido em tudo isso aí, né? Então realmente você pagar uma chave para trabalhar já fica mais pesado no contexto geral, né?
O outro aparelho que eu acho uma imagem muito bonita, eu vi num congresso lá na Alemanha, já tá no Brasil também, é o Carestream. Carestream é a antiga Kodak, tá, gente? Comprou a Kodak, Carestream, a parte dental dela tem a tomografia, tem radiografia, tudo, radiografia digital. E ela tem uma imagem muito bonita. Eu acho assim que vai estourar esse Carestream também. E a vantagem é que você já consegue usar ele no laptop, né? Eles estão, assim, as empresas estão trabalhando muito para trabalhar com laptop, cada vez mais para ficar, por exemplo, numa clínica você não precisa ficar levando, né? Lá na minha clínica eu tenho que ficar levando esse trambolho aqui para cima e para baixo aqui, que deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Onde é que tá? Aqui eu tenho que ficar levando isso aqui para cima e para baixo, né? Essa unidade de escaneamento aqui. E no caso do Trishape, já também, eles têm também em laptop, e o Carestream também é em laptop. Eu acho que não tem em outra base. Então é muito legal a imagem deles aqui. Eu tenho no meu site, né, eu uso como marketing, é importante isso, né, você tratamento em um dia, isso realmente atrai, acaba atraindo o paciente, é bem bacana, vale muito a pena. E aí o fluxo de trabalho, né? Como é que funciona? Eu tenho então chairside ao lado da cadeira, então quais são os equipamentos e etapas? Vamos lá. Primeira coisa é você capturar a imagem, né? As capturas de imagem elas têm, ou você usa um pó de óxido de titânio, né? E aí com uma câmera você capta essa imagem, né? E leva até a imagem até o computador, né? Isso eu tinha no começo, né? Ou a segunda e é o mais atual, então você tem como se fosse uma filmagem, né? E aí você vê então que ele vai filmando, né? Com flashes, né? E ele vai montando em 3D sem pó. Essa aqui é a vantagem. Você só seca o dente rapidinho, né? E aí aparece ali em 3D o teu escaneamento. Isso é muito legal. Depois a gente vai ver que tem outras opções para você usar também esse escaneamento de dente. Mas, de uma forma geral, já começa arrebentando que você mantém um arquivo digital da arcada do teu paciente. Até por aspecto legal é interessante para você isso aí. Então tá aqui, né? Esse é meu dia a dia, né? Ali eu faço o programa, né? Eu digo qual é o dente que eu tô trabalhando, né? Eu falo para ele, ó, eu vou... Ô, Emerson, deixa eu botar aqui. Eu falo para ele qual é o dente que eu estou trabalhando, né? Eu vou dando os recursos, se eu quero uma coroa, se eu quero um onlay, um inlay, um overlay, uma ponte fixa, né? Dois pônticos, um pônticos. Então eu marco o dente, eu marco, para aqui no caso é sobre implante, eu digo que tipo de componente eu estou usando, qual é o tamanho do componente, qual é a altura do componente, né? Enfim. Eu vou abastecendo ele de informações, né? Jogo todas as informações possíveis, que unidade de fresagem eu vou usar, né? Qual é o tipo de material, se eu vou usar polímero, se eu vou usar cerâmica, se eu vou usar zircônia, né? Eu vou informando ele. E aí depois eu mando, então, eu dou o comando para ativar a câmera, né? Para ativar a câmera. Aí eu ativo a câmera, né? A câmera está ativada, né? Aí a gente, com afastador, né, com espelho, com afastador, com sugador, você seca o dente, né, seca o M-arco e aí ele tá lá, vai escaneando. Né, faz esse barulhinho, você pode até botar uma musiquinha ali, tem outras opções de música, né? Ele vai fazendo esse barulhinho ali, vai captando, ó, né, e você vai filmando e você vai lendo ali, vai fazendo a leitura do dente, né? É legal no teu consultório você ter ali essa unidade de captura aqui, né, sempre ao teu lado, né, e aí você toma essa imagem, né, essa imagem você já tem ali uma boa definição do que você precisa em termos de término, em termos de definição de gengiva, enfim, afastamento, aí você já monta o projeto, você diz para ele o que você quer, você posiciona os dentes, enfim, e manda fresar. Aí você manda fresar nessas unidades de fresagem aqui, tá? Essas são as unidades. Né? Aí tá lá, tá pronto. Será que tá pronto o dente? Será que é isso? Será que em 8 minutos está pronto o dente? Não. Ele não vai sair assim bonitinho, polido, brilhando, com suco gengival, com suco oclusal, enfim. Ele sai, né, dessa forma, a fresagem é feita dessa forma, ele sai bruto, né? E aí até eu botei aqui, né? Eu botei até foto do meu filho aí brincando, um domingo de manhã, né? Aplicando cerâmica. Nada trabalho infantil, né? Vamos lá. Então, assim, você gosta ou não gosta? Você gosta de trabalhar com cerâmica ou não gosta? Você gosta de polir, você gosta de dar o acabamento? Você tem que pensar nisso aí, isso é importante.
Quer fazer um curso de prótese? É legal fazer um trabalho assim, uns 6 meses de aplicação de cerâmica para dar um acabamento, às vezes para aumentar um pouquinho uma cúspide. Você pode fazer isso. Mas o dia a dia, né, você vai fresar e ele vai sair relativamente polido, né? Depois a gente vai ver quais são as soluções mais práticas para fazer. Mas aí então tá aqui, ó.